Isso, bom dia a todos. Essa é a ideia de muitos parlamentares aqui no Congresso. Essa pressa toda começou por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que no início de novembro mudou o entendimento que tinha desde 2016 e por uma votação apertada, 6 votos a 5, e passaram a entender que a prisão de pessoa condenada só pode ser decretada quando houver o trânsito em julgado e não mais a prisão em segunda instância. Aqui na Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça analisou uma proposta de emenda à Constituição, considerou constitucional e já foi criada uma comissão especial para analisar essa proposta de emenda à Constituição. No Senado, eles encontraram um caminho diferente. Um grupo de parlamentares defende a aprovação de um projeto de lei que altera o Código de Processo Penal. Essa proposta foi apresentada, modifica um artigo do Código de Processo Penal, e especificamente na parte de prisão sobre execução da pena. E é justamente isso que vai ser decidido, negociado nessa reunião hoje de líderes partidários com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na residência oficial do Senado, e com a presença do ministro Sérgio Moro. A gente está aqui com 2 vice-líderes partidários para tentar antecipar um pouquinho o que é possível negociar aqui, qual seria a melhor saída. Lembrando que uma proposta de emenda da Constituição, que é o que está em análise aqui na Câmara, é uma votação mais demorada, exige um quórum mais qualificado, são 2 votações, tem a comissão especial, depois tem 2 votações no plenário, e essa medida do Senado de mudar o Código de Processo Penal é um projeto de lei, teria uma tramitação mais rápida, mas um acordo pode acontecer e pode preferir, os deputados e senadores podem acabar apoiando uma proposta de emenda à Constituição. Os deputados aqui vão me ajudar, vice-líderes partidários, tentar dar um pouquinho a sinalização. O deputado Paulo Ganimi, o deputado Ayrton Faleiro, é vice-líder do PT, e o deputado Paulo Ganimi é vice-líder do Novo. Está com pressa porque daqui a pouquinho vai para a reunião lá na residência oficial do Senado e vai antecipar para a gente qual que é a posição do Novo e o que o senhor espera encontrar nessa reunião de daqui a pouco. Deputado, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Mariana. Na verdade, a gente entende que é importante tramitar os 2 projetos, né? A PEC aqui, que ela gera mais segurança jurídica, ela tem uma decisão um pouco mais assertiva que impede futuras interpretações diferentes por parte do STF, mas também a mudança do Código de Processo Penal, ela é positiva e não são conflitantes. As 2 soluções podem andar em paralelo, né? A gente acha que é salutar, sim, esse interesse do Senado de acompanhar a tramitação aqui na Câmara, como foi sugerido na última quinta-feira, na reunião com os líderes lá na Casa da Residência Oficial do Senado, mas a gente acha que as 2 coisas podem andar em paralelo. A gente garante o compromisso aqui na Câmara que quando a mudança, o projeto de lei que muda o Código de Processo Penal chegar aqui, a gente vai dar celeridade e, ao mesmo tempo, a gente tramita em paralelo a questão da PEC e, com isso, quando chegar no Senado, o Senado também vai dar celeridade para isso. Então, porque um altera a Constituição e o outro altera o Código de Processo Penal. E a questão da mudança da Constituição, ela também tem uma vantagem que não impacta só as questões criminais, também impacta também as outras esferas de possíveis punições. Então, pacifica o tema, garante que isso não seja... E uma coisa que é importante também, apesar de 5 só ministros terem votado a favor da prisão em segunda instância, outros 2 que votaram contra, eles não disseram ser inconstitucional, né? O próprio Dias Toffoli deixou claro isso, e ele deixou claro que também uma possível mudança do Código de Processo Penal poderia ser essa solução. Então a gente acha que as 2 soluções são boas e podem ocorrer ao mesmo tempo, e a mudança do Código de Processo Penal, ela acelera a solução para esse problema. Deputado Ayrton Faleiro, como é que o PT enxerga essas possíveis soluções? Bom dia. Bom, primeiro nós achamos muito estranho. O Supremo acaba de aprovar a inconstitucionalidade da condenação e prisão em segunda instância, da qual o PT e nossas lideranças fomos vítimas, e vítimas com componentes políticos e eleitorais muito interessantes, né? Por que essa pressa toda de resolver? Por exemplo, a PEC, na nossa avaliação, a PEC, ela não tem bases porque se trata de cláusula pétrea da Constituição. Então está se achando um arranjo para resolver uma derrota que se teve no Supremo ao reconhecer a inconstitucionalidade da prisão e condenação em segunda instância. Então, da nossa parte, nós temos, assim, primeiro essa grande preocupação porque a pressa, porque não reconhecer a decisão do Supremo, e para que se quer apressar e votar e tentar dar legalidade à aprovação e condenação em segunda instância, prisão, seria para perseguir novamente a oposição, os que pensam diferente, porque até agora nós fomos vítimas desse processo. Então, nós estamos muito preocupados
da forma como se está conduzindo de forma assodada, apressada, uma nova resolução para desfazer o que o Supremo acabou de aprovar. Deputado Paulo Ganimi, como é que o senhor acha que ganha força essa discussão, essa coloração partidária, como é que ela entra nessa discussão? Bom, não deveria ter coloração partidária, né? Na verdade, o que a gente quer é que quem é condenado cumpra sua pena. Os grandes países do mundo, países desenvolvidos, com democracia forte, a condenação ela começa já, inclusive na primeira instância, que está em alguns países da segunda instância. Não faz sentido nenhum isso ser protelado indefinidamente, como é no caso do Brasil, né? Então, e esse tema, ele não é novo no Brasil. A gente ganhou ele ganhou mais velocidade, mais repercussão. Agora sim, por quê? Quais são os principais papéis do Estado? O Estado tem que garantir liberdade, tem que garantir o direito à propriedade e o direito à vida. Quando você não tem segurança jurídica que combata a impunidade, que é o caso agora no Brasil, sem a condenação em segunda instância, você faz com que o Estado não garanta essas três coisas fundamentais para o cidadão: direito à propriedade, direito à vida e direito à liberdade. Por quê? Aquele que vai contra a propriedade, aquele que comete um crime, seja contra a vida ou contra a propriedade, e também cerceia a liberdade da pessoa, ele está fazendo com que o Estado não cumpra seu papel fundamental. Por isso a velocidade, porque é fundamental que a gente garanta um Estado no Brasil que cumpra com o seu papel fundamental, que é o respeito a esses três pontos básicos, que vem antes até da educação, da segurança e também a segurança está incluída aí, né? Da saúde e da educação. Então a gente preza por isso tem que ter pressa, porque o cidadão brasileiro não aguenta mais o estado de impunidade que tem no Brasil e que se reforça com essa decisão do STF. A pressa é essa. Agora, quem tem problema porque tem bandido no partido, aí é com o partido, mas a gente não tem nenhuma relação partidária. Nossa relação é com a segurança para o cidadão brasileiro, segurança com relação à propriedade, segurança com relação à vida e à liberdade da pessoa. É só isso. Agora, se tem partido que tem pessoas que vão ser punidas por conta disso, cabe ao partido se defender juridicamente, não ficar protelando as decisões como alguns partidos tentam fazer. Deputado Ayrton Faleiro, essa condenação em segunda instância não seria uma forma de diminuir essa sensação e diminuir a impunidade no país de alguma maneira, processos que se arrastam por anos, muitos recursos? Não, veja só, primeiro, uma coisa é ter bandido nos partidos, outra coisa é usar o Poder Judiciário para transformar as lideranças concorrentes e reconhecidas na opinião pública como bandidos, para tirar do jogo. Tem uma diferença muito grande, então isso é bom que fique claro, né? Outra questão que é importante dizer, nós estamos falando do amplo direito de defesa. Na nossa opinião, a prisão e condenação em segunda instância, que hoje é assegurado pela Constituição, é dar a garantia do amplo poder de defesa. Então, nós achamos que se nós estivéssemos tratando dentro de um país que tivéssemos num clima de normalidade política e jurídica, a discussão era mais simples. Não, nós não estamos tratando dentro das regras de normalidade. Se usa a polícia judiciária, pelo menos parte dela, né, para condenar uns e proteger os outros. Então esse é o debate central que está dificultando. Esse projeto não é um projeto simples, né, para a gente tratar aqui na Câmara. Eu quero traduzir essa dificuldade pelo, até então, uso político do judiciário para perseguir uns e proteger os outros. Assim não tem jogo.